Olá pessoal, bom dia. Estamos começando aí mais uma aula de termoquímica. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre entalpia. É um assunto muito importante. Daqui para frente a gente vai falar demais sobre entalpia e como calcular essa energia térmica envolvida nos processos termoquímicos, tá? Então vamos lá. Primeiro, só vamos observar o que eu tenho que analisar com relação às reações químicas. Eu preciso saber se essa minha reação é endotérmica ou exotérmica, perfeito? Eu preciso saber se essa reação liberou energia ou ela absorveu energia. Como é que eu vou analisar quais são as pistas que eu tenho para descobrir se a reação é exotérmica ou endotérmica? Então, eu posso analisar, por exemplo, pelas sensações que a reação química me dá, que eu já até falei, sensação de quente ou frio. Conhecer as reações na prática, eu tenho que detectar, por exemplo, se essa reação, a partir do momento que eu misturei determinados reagentes, se esses reagentes estão absorvendo energia e estão liberando. Então, muitas dessas reações eu tenho que conhecê-las na prática. E por último aqui, as duas últimas importantes maneiras da gente descobrir se uma reação é endo ou se ela é exo. É através de um diagrama, através dos gráficos, e através da variação de entalpia ou ΔH. Então, nós vamos ver esses dois tópicos aqui nessa aula de hoje, ok? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que mostrar para vocês aqui, pessoal, é o significado de entalpia. Então, entalpia significa uma quantidade de energia que um sistema possui. Então, entalpia é o conteúdo energético, é o total de energia que um sistema possui, que pode ser liberada ou pode ser absorvida durante uma transformação, tanto física quanto química, certo? Então, o sistema é o meu meio, certo? O sistema é o meio. Então, por exemplo, se eu tiver uma madeira e essa madeira estiver pegando fogo, ela estiver queimando, eu sei que a energia dessa madeira vai diminuir. Então, se a energia diminui, a entalpia diminui, ok? Agora, vamos supor que eu tenho um sistema endotérmico, um gelo, por exemplo. Não é uma reação química, né? É uma reação física, mas exemplifica bem o que eu quero dizer. Se eu tenho uma reação que está absorvendo energia, o gelo está absorvendo energia da minha mão, por exemplo, eu sei que a energia daquele gelo, daquela pedra de gelo, vai aumentar, porque ele absorveu essa energia que veio do meio, ok? Então, a entalpia ela pode sofrer variações, ela pode aumentar ou ela pode diminuir. E tem, inclusive, uma expressão matemática que permite com que eu calcule esta variação. Então, a fórmula da variação é ΔH é igual à entalpia final, no caso aqui eu vou chamar essa entalpia final de entalpia do produto, menos a entalpia inicial ou entalpia do reagente. Então, lembrando, né, que numa reação química, né, eu tenho o reagente, né, eu tenho um reagente, e esse reagente se converte em produto. Lembra aqui que a minha equação química é mais ou menos este rearranjo aqui, ó. Então, todas as vezes que o meu reagente transformar-se em produto, esse produto pode aumentar a energia ou pode diminuir, dependendo do tipo de reação, né, que esteja sendo exemplificado. Então, aplicação básica na fórmula. Por exemplo, eu tenho aqui dois dados. Entalpia do reagente é 20 kcal e a entalpia do produto 10 kcal. Então, se a gente for analisar, o reagente tem mais energia do que o produto. Então, significa que a minha entalpia diminuiu, concordam? Se eu aplicar estes valores na minha expressão, olha só, se a variação de entalpia é a entalpia final menos a inicial, ou do produto menos do reagente, é só substituir. A entalpia do produto vale 10 kcal e a entalpia do reagente vale 20. É só aplicar estes valores aqui, pessoal. Ó. Ok? Então, efetuando aqui, né, essa subtração, 10 menos 20 vai ser menos, olha só o sinal aqui, menos 10 kcal. Então, significa que a minha entalpia diminuiu, ok? Vamos fazer um outro exemplo, mas aumentando a energia agora. Ó. A entalpia do produto do reagente agora vale 5 kcal, era baixa, e ele aumentou no final. Então, significa que a minha entalpia aumentou. Substituindo esses valores na fórmula, a entalpia do produto valia quanto? Olha só, 10 kcal,
E a entalpia do reagente, 5 quilocalorias. 5 quilocalorias. 10 menos 5, 5. Observem que o meu sinal aqui é um sinal positivo. Isso é muito importante, pessoal, vocês analisarem nas minhas reações. Todas as vezes que eu tiver uma equação química e essa equação química for colocado o valor do ΔH no final, vocês terão que olhar esse sinal. Se ele for um sinal positivo, significa que o sistema absorveu energia, ou seja, a entalpia então aumentou. Ok? Olha só esse resumo. Se o meu ΔH for maior do que zero, ou seja, se os meus valores forem todos positivos, os meus ΔHs forem positivos, o sistema absorve energia. Então é endotérmico. Todas as vezes que o meu ΔH for menor do que zero, significa que meus valores vão ser negativos. Se os valores são negativos, significa que o sistema liberou energia. Então, a minha reação é exotérmica. Então, esta análise aqui de ΔH ela é extremamente importante para a gente interpretar, tá? Bom, agora nós vamos interpretar os gráficos, as análises dos diagramas. É muito simples, pessoal. Aqui eu tenho o meu gráfico, a entalpia no eixo das ordenadas, pelo caminho da reação no eixo das abscissas, certo? Se vocês analisarem, ó, HI significa início. Esse início aqui é a mesma coisa que o meu reagente. Vou colocar um Rzinho aqui de reagente. E o meu HF é a entalpia final. A entalpia final é a mesma coisa que a entalpia do produto. Olha só, a entalpia inicial está maior do que a entalpia final. Então, significa que o meu sistema diminuiu a energia. Então, todas as vezes que esse ΔH for menor do que zero, olha só, menor do que zero, significa que meu gráfico é exotérmico, certo? Vamos ver o outro gráfico. Aqui eu tenho entalpia de novo versus o caminho da reação. Observe aqui que a minha entalpia agora inicial é esta. Ó. Então, A e B são os meus reagentes. A entalpia deles estava menor do que a entalpia final. A entalpia final é do meu produto. Então, C e D são os meus produtos agora. Então, nessa reação, A e B transformou-se, absorvendo energia, em C e D. Então, olha só, a seta subiu. Todas as vezes que no meu gráfico eu tiver uma seta subindo, o meu ΔH é positivo, ela é positivo, e nesse caso eu tenho um gráfico endotérmico, certo? Então esses dois gráficos aqui, eles são muito importantes para a gente interpretar se a reação absorveu ou liberou energia. Vamos ver um exemplo prático agora. Ó. Uma reação exotérmica, observe que a seta está para baixo, aqui eu tenho o patamar mais alto, primeiro veio o A, significa que A está virando B. Esse patamar aqui, então, é do meu reagente. Vou colocar um Rzinho aqui. E aqui é o meu patamar do produto. Então, A virou B. A virou B, ele liberou energia. Olha os dados aqui. Entalpia do reagente era 200 quilocalorias. Entalpia dos produtos, 100 quilocalorias. Se eu jogar, né, essa interpretação desses valores na minha equaçãozinha aqui de ΔH, é só observar. A entalpia do produto era 100 quilocalorias, a entalpia do reagente 200 quilocalorias. Né? Então, 100 menos 200, aqui vai ficar com sinal negativo, e isso está enfatizado que ΔH negativo significa que diminuiu a energia. Então, meu gráfico é exotérmico. Ok? Gráfico endotérmico agora. Ó. Outra situação. Qual que é a entalpia do meu reagente? O primeiro patamar que vem, certo? É do meu reagente. Sempre o primeiro patamar é do reagente, sempre o segundo patamar é o do meu produto. Então, nesse caso, eu tinha 20 quilocalorias de reagente, e ele absorveu energia, e ele chegou até 80. Então, qual foi essa variação aqui? Ó? Qual foi esse ΔH? Jogando na fórmula, entalpia final menos a entalpia inicial, 80 menos 20, mais 60. Então, significa que esse meu ΔH aqui está com valor positivo de 60 quilocalorias. Ok? É só a gente tirar a variação. Então, a entalpia ó, aumentou. Seta para cima, reação endotérmica. Ok? Então, aqui eu tenho aqui uns resumos, né, básicos para a gente interpretar. Ó. Neste slide eu tenho todas as vezes
que o meu ΔH for maior do que zero, significa que ele absorveu energia e a minha entalpia final vai ser sempre positiva. Então, nesta reação aqui, agora a gente já está representando com as substâncias. Ó. Essa linha mais baixa aqui é o meu 2NH3. Ele absorveu 92,2 kJ para virar N2 mais 3H2. Ok? Então, olha só aqui, pessoal. É uma maneira de escrever essa equação. Então, se você tiver, né, um exercício, por exemplo, mostrando para vocês esta reação aqui de baixo, ó, eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse detalhezinho aqui. Ó. Tá vendo que é o mais 92, quilojoules? Aqui está expresso em quilojoules. Significa que meu ΔH é positivo. ΔH positivo significa que é uma reação endotérmica, certo? No caso das exotérmicas, eu vou representar sempre assim, ó, reagente mais produto, virando produto, mais calor, significa que está sendo liberado o calor dessa reação. A minha variação de entalpia é sempre menor do que zero, certo? E nesse caso aqui, ó, o meu reagente está na linha de cima e ele vai virar, olha a seta descendo, vai virar 2NH3. Escrevendo essa reação é 2N2 mais 3H2 virando 2NH3. Olha lá. O nitrogênio e o gás hidrogênio virou gás amônia. Para isso, olha só o finalzinho aqui do meu ΔH. Menos 92,2 kJ. Então, se o meu ΔH é menor do que zero, significa que eu tenho uma reação exotérmica. Então, pessoal, esses detalhes aqui eles são muito importantes. A gente vai treinar bastante esses gráficos aqui para a gente pegar destreza. Vocês têm que ter uma análise assim de gráfico e tem que ser imediata essa interpretação, tá? ΔH negativo, com a seta para baixo, significa que a variação é negativa, ok? Então, ó, esses gráficos aqui, se possível, vocês podem copiar no caderno, vocês podem colocar todos os detalhes desses gráficos aqui, ok? E descobrir por que ele é endotérmico. Ó. Aumentou a energia, a entalpia inicial é menor do que a final. Então, absorveu energia para o final ficar maior, endotérmico. A entalpia inicial é maior do que a final. Então, se é maior inicial do que a final, significa que ele perdeu energia, tá? Então, podem repetir esse gráfico aí, copiar no caderno esse gráfico, refazer para poder memorizar esses dados. Então, para a gente finalizar aqui, uma questãozinha rápida. Ó, considere o seguinte gráfico. Então, A2 mais B2 virou 2AB. Olha a seta aqui indicando para baixo. Então, significa que a minha entalpia inicial aqui é o meu reagente. E aqui, o segundo patamar é sempre do meu produto. Então, isso aqui virou isso e liberou energia. De acordo com o gráfico ao lado, indica a opção que completa, respectivamente, as lacunas da frase a seguir. A variação da entalpia, ΔH, é negativa, né, pessoal? Porque o sistema liberou energia. Se liberou energia, meu ΔH vai ser menor do que zero, então vai ser sempre negativo. Então aqui eu já descarto esse e descarto esse aqui. A reação é indo ou é exo? Ele está liberando energia. Então, se ele libera energia, ele é exo. Então, a gente já descarta, né, esse aqui, já descarta esse daqui. E eu sei que esse processo ele está liberando. Se a seta está para baixo, é porque ele está liberando energia. Então, eu já corto também a minha letra E. Então, o meu ΔH é negativo, ele é exotérmico e ele está liberando energia. Então, esse gráfico aqui, a minha opção correta é a letra D. Ok? Então, beleza, pessoal. Então, a gente trabalhou aí interpretando os valores de ΔH, da variação de entalpia, e como eu analiso isto em gráficos, ok? Beleza, pessoal. Daqui a pouquinho, então, a gente vai trabalhar mais valores de ΔH, ok? Valeu. Obrigadão, pessoal.